Beleza, abra ela comigo. Livro dos Juízes, capítulo de número 13, e o versículo é o de número 1. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, seja o Deus dos céus magnificado por essa tão rica e abençoada oportunidade. Quero louvar a Deus aqui nessa noite, que não é todo o tempo que nós temos esse privilégio, mas hoje faço acompanhado do meu pai, que sempre me levou para a igreja, e graças a Deus nós estamos aqui hoje juntos, passando uma madrugada na presença de Deus. Seja Deus louvado pela vida do meu pai, pastor Crispim. Vamos estar em pé nesse momento? E antes da gente ler o texto sagrado, eu preciso que você me ajude em oração nesse momento, porque enquanto nós estamos aqui adorando a Jesus e glorificando a Ele por uma vigília de gratidão, tem alguém dessa casa, um soldado, um pregador da palavra, um presbítero dessa casa, que precisa muito das nossas orações. Presbítero Josué se encontra no CTI. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus, porque eu quero orar nesse momento. São 4h13 da madrugada, mas eu acredito que o Deus que está aqui e se manifestou aqui, vai visitar ele lá no CTI, e não vai ter enfermidade, não vai haver doença, que vai ficar de pé, pelo tamanho da glória que Deus vai enviar naquele lugar agora. Quantos acreditam assim? Digam amém. Estenda a sua mão, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó grande Deus. Te entrego nesse momento a vida do presbítero Josué, ó Deus, o meu amigo. A sua palavra nos afirma que ame um amigo em todo tempo, e na angústia nascem amigos mais chegados que irmãos. Deus, por quantas vezes o seu filho me animou, a sua história de vida me inspirou, ó Deus, mas o seu filho se encontra naquela sala do CTI, ó Deus. O diagnóstico do médico é um, ó Deus. A palavra do médico é uma, ó Senhor, mas eu creio que a última palavra não está na boca do médico, a última palavra ainda está na tua boca, porque tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor por excelência, e eu lhe peço agora, Senhor amado, toque no seu filho do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor toque nos nervos, que o Senhor toque na carne, que o Senhor toque no sangue agora, e nós damos uma ordem no mundo espiritual. Espírito de enfermidade, caia por terra em nome de Jesus. Senhor amado, restaura a vida do seu filho, ó Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, certo da vitória. E a igreja diz amém. Aleluia. Livro dos Juízes, capítulo de número 13, e o versículo é o de número 1. Está escrito assim: e os filhos de Israel tornou fazer mal o que parecia aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Você diz um amém? Assentai-vos, por favor, e eu não vou demorar essa madrugada, pode ficar tranquilo, que será uma palavra rápida, direta e dinâmica aos nossos corações. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez nós estamos, mediante a palavra do Senhor Jesus, e bem como diante de sua poderosíssima presença. Haja visto que o texto que está em apreço diante de nós é nada mais e nada menos do que o livro dos Juízes. E no capítulo de número 13 em diante, vai contar a história do juiz mais famoso
da nação de Israel. A Bíblia vai dizer que se levantaram alguns juízes para julgar a nação, mas a Bíblia diz que alguns juízes se destacaram ao longo da sua caminhada. E Sansão, nós cantamos sobre Sansão, ensinamos sobre Sansão, adoramos a Deus através do herói de Deus. E se nós fôssemos tentar puxar na nossa memória o nome de outros juízes, na minha mente vem o nome de Jefté e Débora, e os outros juízes é difícil a gente lembrar o nome. Por exemplo, Jesus tinha 12 que caminhavam com ele, mas a gente lembra o nome de Pedro, Tiago e João, porque no ministério de Jesus foram eles que se destacaram. A Bíblia Sagrada vai dizer que em Juízes capítulo de número 13, a Bíblia diz que o povo de Deus tornou fazer mal aquilo que não parecia bem aos olhos de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Deus os entregou na mão dos filisteus. Por 40 anos, na verdade, o povo que está sendo entregue na mão do inimigo era o povo de Deus, que carregava a promessa do Abraão, que eles estariam numa terra que manasse leite e mel, e de fato eles estavam nessa terra, vivendo a promessa de Deus, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que eles se inclinaram a fazer aquilo que parecia mal aos olhos de Deus, e a Bíblia vai dizer que por 40 anos, eles ficaram na mão do inimigo. Por 40 anos, eles foram subjugados pelos filisteus. Eram os filisteus que ditavam a regra, eram os filisteus que ditavam o caminho, eram os filisteus que mandavam sobre o povo eleito de Deus. Até que a Bíblia vai dizer que Deus desceu no arraial dos israelitas e visitou um casal. Eu disse que por 40 anos, Deus não se apresentava àquele povo, mas a Bíblia diz que chegou o dia em que Deus visitou o arraial de Israel. E eu não tenho dúvidas que essa noite, o Deus Todo-Poderoso está aqui em Boas Novas, e Ele veio para visitar a sua casa, e Ele veio para visitar os seus filhos, e a Bíblia diz que Ele desceu sobre um casal, e a Bíblia diz que pegou Deus descendo a casa de Manoá, pegou a sua esposa que era estéril, e disse: a partir de hoje, você não vai beber bebida forte, você não vai poder raspar a sua cabeça, você vai ter que se consagrar a mim, porque eu vou abrir a sua madre, e você vai gerar aquele que vai livrar Israel da mão dos filisteus. Sobre o seu ventre terá aquele que será o libertador, o próximo juiz vai sair do seu ventre. E diz a Bíblia que agora o seu esposo pediu orientações, e o anjo desce novamente. Ele prepara um sacrifício, e ele fica perguntando para aquele anjo quem era ele. E a Bíblia diz que aquele anjo olha para Manoá e fala: Manoá, por que perguntas o meu nome? Porque sabe que sou maravilhoso. Era Deus em forma de teofania, descendo sobre aquele casal, para abrir a madre deles, e trazer um novo tempo para a nação de Israel. É Deus me trazendo aqui nessa vigília, nesse último horário, para te dizer: Deus tem um novo tempo para a sua casa, Deus tem um novo tempo para a sua família, Deus tem um novo tempo para os seus filhos. Talvez você entrou aqui e o seu ano para você não começou 2025, porque nada saiu do lugar, mas o céu me traz aqui nessa noite para te dizer: tem um novo tempo para você, tem um novo tempo para você.
Aleluia! E a Bíblia diz que Deus agora permite que a esposa de Manoá fique grávida. E nasceu Sansão. A palavra Sansão significa pequeno sol. É Deus dizendo, nesse tempo de escuridão, aonde vocês ficaram na mão do inimigo por 40 anos, eu estou trazendo o sol para trazer luz, para trazer direção, para vocês caminharem um caminho claro. Eu vim aqui nessa madrugada dizer que o sol da justiça vai brilhar sobre a sua história e vai fazer você caminhar pelo caminho que Deus tem para você, querido. E Deus disse, sobre a cabeça do menino não passará navalha, sobre a cabeça do menino não vai beber bebida forte, sobre o menino ele vai ficar consagrado e separado para mim, porque eu tenho um propósito na vida de Sansão. Você não está aqui por acaso, você só entrou por essas portas e só está aqui até agora, porque Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a sua história. Você tem um mistério com Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem uma chamada do céu. E Deus nessa madrugada está te separando para você viver o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E se você acredita nisso, levante as mãos e adore ao Senhor. E a Bíblia diz que Sansão crescia e o Espírito de Deus se apossou de Sansão, de modo que Sansão cresceu, cheio da presença de Deus. Você não volta para casa vazio, você não volta para casa sem a presença, não, você vai voltar cheio, vai voltar transbordando, vai voltar com o vaso cheio para casa da presença de Deus. E Sansão cresceu crente, cresceu na presença, cresceu cheio de Deus, até que a Bíblia diz que chegou a época da independência. Ele começou a julgar Israel, e a Bíblia diz que os filisteus vinham contra a nação, e Sansão guerreava, e a vitória era do povo de Deus, porque Sansão, ele estava debaixo de um projeto. Sansão estava debaixo de um propósito. Sansão estava debaixo de uma direção. Aonde Sansão tocava, a bênção de Deus estava, porque ele carregava a presença de Deus. Mas chegou o dia que Sansão resolveu descer à terra dos filisteus. Até aí está tudo bem, porque foi o Deus que permitiu que Sansão descesse para a terra dos filisteus. Mas quando ele desce para a terra dos filisteus, ele viu uma das filhas dos filisteus, e disse Sansão, eu vou tomar ela como esposa. Mas a tradição daquele lugar era que Sansão levasse os seus pais, e os seus pais fizessem o pedido de casamento. Então Sansão regressa para Israel e conversa com os seus pais, e os seus pais vai dar uma orientação, uma direção, um conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, e o pai de Sansão vai colocar ele à mesa e vai falar, meu filho, você é israelita, você carrega um propósito, você carrega uma vocação divina, você carrega algo especial da parte de Deus. Será que aqui no nosso arraial, será que aqui dentro das tribos de Israel, não tem nenhuma moça, não tem ninguém que você queira casar, não tem ninguém que você queira tomar como esposa?
Mas a Bíblia diz que Sansão não ouviu conselhos. Pegou seus pais, contra gosto dos seus pais, e desceu de novo para a terra dos filisteus. E a Bíblia diz que ele agora vai por um caminho. E a Bíblia é clara em dizer, e Sansão saiu do caminho, perdeu o caminho, perdeu a rota, entrou no meio de uma vinha, e diz a Bíblia que saiu um leão, para poder atacar o Sansão. Saiu um leão para poder devorar o Sansão. Mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. E como se rasga um cabrito, Sansão rasgou o leão. E diz o texto que Sansão não tinha nada na mão, mas ele carregava a presença de Deus. E o leão não tocou nos seus pais, o leão não tocou na sua família. Se você levantar a mão nessa noite, eu profetizo que o leão que está rugindo não vai tocar nos seus filhos. O leão que está rugindo não vai tocar na sua casa. O leão que está rugindo não vai tocar na nossa casa, porque a nossa casa é de Deus, porque os nossos filhos são de Deus, e a mão dele guarda, a mão dele protege. Mas diz a Bíblia que Sansão agora segue o seu caminho. E quando ele volta por esse caminho, a Bíblia diz que ele sente o desejo de sair da rota novamente. Ele já tinha vencido o leão, mas ele decide voltar no caminho. E quando ele volta no caminho que o leão está morto, ele vê abelhas, ele vê um favo de mel, mas ele era nazireu. Nazireu não podia tocar em coisa morta, mas a Bíblia diz que ele pega o mel e come do mel, quebrando o princípio de ser nazireu, porque tocou naquilo que não era para tocar. Se você matou o leão, não volte no caminho. Se você teve forças em Deus para vencer o leão, não ceda para o mel. Eu vim aqui nessa noite declarar em boas novas em nome de Jesus, que tem uma geração aqui nessa noite que não vai ceder à proposta do inimigo. O mel é bom, o mel é doce, mas você não vai ceder ao inimigo. O mel não vai te corromper, 5 minutos de prazer não vai te corromper, um trago não vai te corromper, um gole num copo não pode arrancar a sua pureza. Não ceda, não ceda. Sansão cedeu com o mel, já tinha vencido o leão, e cedeu agora, tocando em coisa morta. E pior que isso, ele pega o mel, entrega aos seus pais, e diz a Bíblia que ele não fala da onde vem o mel, porque é sempre assim. Quem caiu, quem fracassou, quem está errando, sempre quer levar o outro para o erro, porque a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais. Mas eu vim aqui nessa noite pregar para uma geração que não vai ceder à proposta do inimigo. O inimigo quer que você ceda a esse mel, mas você não vai ceder, você não vai se corromper. O inimigo não vai arrancar de você aquilo que você carrega. A unção que você carrega será preservada no nome de Jesus, querido. E Sansão agora, ele vai declinando na sua caminhada. Ele se casa com quem não era para se casar. E casamento
fala de aliança. Ele fez aliança com quem não era para fazer. E todas as vezes que a gente faz aliança com quem não é para fazer, a gente acaba declinando na nossa fé. E olha o que Sansão fez: casou com uma filisteia e fez aliança com ela. Porque a Bíblia vai dizer, e nós conseguimos entender nesse texto, que ele fez aliança com quem não poderia, porque ele estava fora do caminho. E diz a Bíblia que ela agora recebe uma proposta dos filisteus para poder pegar o Sansão, para poder descobrir de onde que vinha a sua força, para descobrir de onde que vinha aquilo que Deus havia derramado sobre a vida do Sansão. E ela agora começa a perguntar a Sansão: Sansão, de onde que vem a sua força? Sansão, de onde que vem essa força que você consegue derrotar os inimigos? E a Bíblia diz que Sansão vai brincando com ela: me amarra, se você amarrar os meus pés e as minhas mãos, certamente a minha força vai acabar. E no outro dia ela falava: os filisteus vêm contra ti. E Sansão soltava as correntes, soltava as cordas, e todas as vezes que ela colocava e falava com Sansão, para Sansão contar o segredo, Sansão não contava o seu segredo a enganando, brincando com o talento que Deus deu para ele. Sansão era tão poderoso que a Bíblia vai dizer que em uma noite, em uma madrugada, ele pegou os portões da cidade de Gaza, carregou nas costas até o alto de uma montanha e matou os filisteus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Sansão, para poder destruir o inimigo, pegou algumas raposas, colocou fogo nelas, nas suas caudas, e soltou na seara dos filisteus, e incendiou a plantação dos filisteus, comprometendo o alimento dos filisteus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Sansão, com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Tudo isso porque Deus estava com ele. Tudo isso porque a presença de Deus estava nele. Tudo isso porque o céu credenciou ele como juiz de Deus. E Sansão era conhecido na nação de Israel como um herói. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que Sansão conseguiu sair de herói e se tornou um palhaço, porque brincou com a presença de Deus. E de herói, de juiz de Deus, do homem que julgou Israel por 20 anos, quase terminou seus dias como um palhaço. E a Bíblia diz que um certo dia ela, de tanto indagar Sansão, Sansão conta a sua força, e Sansão falou: se você raspar as minhas 7 tranças, certamente eu perderei a minha força. E diz a Bíblia que naquele momento, quando ela raspou a sua cabeça, e ela disse assim: os filisteus vêm contra ti. E o texto sagrado vai dizer: e se levantou Sansão, como das outras vezes disse: certamente vencerei o inimigo. E a Bíblia vai ser cruel em dizer: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E Sansão ficou sozinho diante dos inimigos e foi derrotado. Vazaram os seus olhos, prenderam Sansão, colocaram Sansão para fazer o serviço de um animal. Tudo isso porque perdeu a presença de Deus. A presença de Deus é que faz a diferença. Davi um dia disse: pode tirar a coroa, pode tirar o cetro, pode tirar até o trono, só não retire de mim o teu espírito, só não retire de mim a tua presença. É a presença de Deus que faz a diferença.
O que move um culto não é a voz de um pregador, não é a entonação vocálica, mas é o quanto de Deus ele carrega. É o quanto de Deus essa pessoa que louva carrega na presença dele. É que faz a diferença. Que nessa noite Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que a nossa geração se levante, não apenas com ouro e prata, mas que essa geração tenha a bênção do levanta e anda. Que essa geração que está na minha frente saia daqui buscando Deus, respirando Deus, se entregando para Deus, para que o vaso saia cheio, possuído da presença dEle. E a Bíblia diz que Sansão achou que tinha, mas já tinha perdido há muito tempo. E existem pessoas assim na caminhada, acha que é crente, acha que é de Deus, acha que está com Ele, mas o Espírito se retirou há muito tempo. Por que, pregador? Porque quando Sansão comeu o mel, quem olhava para Sansão não via diferença. Por que não via diferença? Porque a aparência era de um homem de Deus, mas ele já estava comprometido. Quando Sansão entrou na vinha, e a Bíblia diz que ele casou e deu um banquete, não podia beber bebida forte, quebrou o segundo princípio do nazireado. Quem olhava para Sansão, a aparência de Sansão era de um homem de Deus. Mas quando chegou o dia que rasparam o seu cabelo, quem olhava já viu a diferença. Ele não é mais o mesmo, porque o Espírito para entrar, ele faz barulho. Atos capítulo 2, ele vem no vento do Pentecoste, mas para sair ele sai em silêncio. Aí tem gente no nosso meio que acha que tem, mas não tem, acha que pode, mas não pode, acha que pode fazer, mas na realidade não pode fazer. Mas eu vim aqui profetizar essa noite. Se você abrir o seu coração, Deus tem uma restauração para você, Deus tem um novo tempo para você. Nós não vamos participar de uma geração fria, de uma geração gelada, sem a presença do Espírito Santo. Nós vamos participar de uma geração cheia de Deus, cheia da graça, cheia da glória de Deus, que ainda carrega o levanta e anda. Aleluia! E não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Mas havia um caminho de restauração, porque todo nazireu que quebrava um dos 3 princípios podia ir até a presença do sacerdote e dizer: eu bebi bebida forte, não era para beber. E ele recebia um tratamento, raspavam a sua cabeça, colocava ele em um canto separado, para ele poder se restaurar. Mas Sansão não queria se preocupar com o processo. Sansão preferiu ir quebrando princípios até Deus quebrar ele. É Deus dizendo nessa madrugada: ainda há uma válvula de escape. Se volte para Deus nessa madrugada. Deus tem uma restauração para você. Deus tem uma restauração para o seu propósito. Deus tem uma restauração para a sua chamada. Mas se volte para Ele nesta madrugada. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Deus te levantar. Ainda dá tempo da glória da última casa ser maior do que a da primeira. Mas você precisa querer. Você precisa acreditar. Pegaram Sansão, fizeram uma festa, prendemos o nosso maior inimigo, vamos festejar. E os filisteus fizeram uma grande festa, e falaram assim: para a festa ficar boa, chame Sansão, pegue ele, traga ele à nossa presença. E lá vem o Sansão, com os olhos furados, vazio de Deus,
no meio do arraial dos inimigos. E a Bíblia diz que naquele momento os inimigos brincaram com Sansão, debocharam dele. Ele foi do herói de Deus a palhaço, porque não preservou aquilo que Deus deu para ele, porque não cuidou da presença que Deus deu para ele, porque não cuidou do ministério que Deus entregou na mão dele. E diz a Bíblia que os inimigos começaram a debochar de Sansão, até que pediram para que ele se retirasse. E quando ele foi se retirando, ele pediu um dos moços que levasse ele até as colunas principais, porque a festa era no segundo andar. Mais de 3.000 pessoas estão festejando ao Deus Dagon, adorando a Dagon e exaltando ele, porque entregou o maior inimigo de Israel na mão deles. E a Bíblia diz que Sansão abraçou aquelas pilastras, e ele começou a orar dizendo: Senhor, lembra do seu servo Sansão, tenha misericórdia de mim, Deus, me perdoa, eu sei que eu saí do caminho, eu sei que eu me contaminei com aquilo que eu não era para me contaminar, ó Deus, mas tenha misericórdia de mim, Deus. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. É Deus dizendo para Sansão: Sansão, a sua história não terminou aqui. Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: a sua história não vai terminar desse jeito. Talvez você veio nessa vigília da gratidão, e você olha para dentro de você e diz: eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, mas há uma nova unção sendo liberada nesse altar, para quem crê, para quem acredita. Deus ainda vai te levantar, você vai voltar a cantar, vai voltar a profetizar, vai voltar a pregar, e a glória de Deus virá sobre a sua vida. Se tem alguém que acredita nisso, dê um grito de glória. Oh, derramagaia, xandaramacandaramahai. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. E Sansão disse: Senhor, me dá força só essa vez, para eu me vingar dos meus inimigos e glorificar o meu nome, o seu nome. E a Bíblia diz que Sansão abraçou aquelas pilastras, e Deus deu a força a ele de novo, como dantes. Eu vim pregar para alguém aqui nessa madrugada: você vai voltar a ser o mesmo, ou melhor, Deus vai te dar um outro nível. Você não vai voltar no mesmo nível, mas um novo nível te espera nessa madrugada. Deus vai aumentar o seu nível esta madrugada, e você vai voltar para o caminho da presença de Deus, querido. E a Bíblia diz que a força voltou, a presença voltou, e ele abraçou as pilastras, e o texto sagrado vai dizer: e matou Sansão, mais na sua morte do que na sua vida inteira. Deus, na última hora, restaurou Sansão, e o Deus que restaura está aqui nesta noite, querendo restaurar os seus filhos, querendo restaurar o seu casamento, querendo restaurar o seu ministério. Você não sai daqui quebrado, você não sai daqui aos pedaços, não. Você sai daqui restaurado. Ele vai fazer esse vaso de novo, e esse vaso vai voltar a fomegar na presença de Deus. Você sai daqui restaurado para a honra e glória do nome de Jesus. E quando a Bíblia diz que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida, a Bíblia não está elogiando Sansão. A Bíblia está dizendo: Sansão, o que eu tinha para você era para você executar em vida, era para você ter matado os inimigos em vida e ficado vivo, Sansão, mas você saiu da rota. Eu até te perdoei, Sansão, mas as consequências é que você morre junto com os inimigos.
não vamos esperar a morte chegar para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Que você saia daqui debaixo dessa palavra. Nós vamos sair daqui esta noite para viver o propósito que Deus tem na nossa vida. O inimigo não vai contaminar você, o inimigo não vai armar armadilha e você vai cair, não. Você vai ficar firme para viver o propósito de Deus, e Deus será contigo, e enfim os inimigos irão cair, e você fica vivo, a sua casa fica viva, e o nome de Jesus será glorificado. Fique de pé comigo, fique em pé comigo nessa noite. Deus está aqui, Ele está aqui, a presença dEle está aqui essa noite. Não tenho dúvidas essa noite, que essa palavra atingiu o coração de alguém que entrou aqui por essas portas, precisando ouvir que existe um Deus que refaz o vaso, e faz tudo novo, um Deus que te dá uma chance, te dá uma oportunidade, para você sair daqui nessa noite, para viver tudo aquilo que Ele tem para você, mas Ele não te perde de vista. A nossa geração não será motivo de ser palhaço na mão do inimigo. Nós seremos os heróis dessa geração. A gente cantava muitos anos atrás, que não passe de nós essa geração. E não vai passar. Eu creio que na minha frente está a geração do arrebatamento. E através de mim, através de você, almas serão alcançadas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas. Que não passe de nós essa geração, porque nessa geração nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, querido. Nós somos a geração do arrebatamento, e a geração do arrebatamento tem poder, tem unção, tem virtude, tem graça, tem poder, tem mistério, tem uma língua estranha que o inferno treme em ouvi-la. Oh, derramacando no magai, porque somos a geração do arrebatamento. Feche seus olhos. Pai eterno, nós confiamos no seu poder, ó Deus. Nós ministramos a sua poderosa palavra, a sua palavra que vai entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Aí são os seus filhos, ó Deus, os remanescentes, que não arredaram o pé dessa vigília às quase 5 da manhã, ó Deus. Estão orando, estão clamando, estão buscando a sua presença para que o céu venha sobre nós, ó Deus. Restaura os ministérios nessa hora, Deus. Comece a restaurar os ministérios nessa hora, Deus. Comece a encher os seus vasos. Deus, essa pessoa que há muito tempo não profetiza, eu profetizo que ela vai voltar a profetizar. Essa pessoa que não canta mais, ó Deus, vai voltar a cantar. Essa pessoa que não prega mais, o Senhor vai despertar, ó Deus. E a glória desse último tempo será maior do que a da primeira. Deus, guarde a nossa vida, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, Deus, para que a gente não cometa os erros que Sansão cometeu. Que não seja preciso, ó Deus, a gente aprender com os nossos erros, mas que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde os nossos filhos, ó Deus, para a gente não ceder à tentação do inimigo, para que a gente fique firme, ó Deus, até o arrebatamento, para viver os seus propósitos, para viver a sua vocação que o Senhor tem para nós, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a manter e a conservar a sua presença, a sua unção sobre nós, ó Deus, que o Senhor guarde aqueles que vieram aqui nessa noite, as famílias representadas, ó Deus, que toda armadilha do diabo feita contra essas famílias caia por terra agora, ó Deus, que todo laço armado do diabo